quando um inquérito ou um processo, ele começa aqui, aí, ó, meu amigo, pode ter certeza que é o famoso dá em nada. Que tem muita coisa, tanto para um lado, para acusar, como também para defesa. Muita coisa no bojo. Então, eu, quando vi essa delação, se você vai pegando, tem coisa que é para acusar, tem coisa que é defesa. E a contradição. Uma hora fala uma coisa, depois ele mesmo se contradiz. Aí chora, desmaia. O Alexandre de Moraes chegou a ameaçar prendê-lo, né? Que ele seria preso, mas a família também. Essa delação é ilegal. Ela é ilegal porque a delação ela pressupõe voluntariedade. É a primeira requisito. Mas tem isso também. Ele dizendo, estou voluntário aqui, mas daqui a pouco chora, cai, a voluntariedade desmaia. Não é assim, né? A voluntariedade não é você procurar a autoridade e você, de livre e espontânea vontade, você fazer a delação. Quando você é coagido e está na coação, olha, se você não preencher os requisitos, você pode ser preso, sua família pode ser presa. Então, está caracterizado que ele não foi, ele não, vamos dizer assim, ele não teve espontaneidade e ele só estava ali porque sofreu ele estava pressão. com medo. Ele ali foi uma troca. Você faz a delação do jeito que eu quero, e eu vou fazer o seguinte com você, vou dar todas as benécias que a lei, entre aspas, né, permite. Infelizmente, Cardinô, o inquérito policial, ele é um instrumento de polícia judiciária. Né? Não é para ministro do Supremo comandar, né? E outra coisa É isso que você está querendo dizer, né? Isso aí... Xandão Malvadeza comandando o inquérito. Aí, há o pique do Ministério Público, ok, o Ministério Público também faz investigação criminal, mas é o promotor, né? É o promotor que oferta a denúncia. Que oferta a denúncia e você hoje tem até... O juiz não faz denúncia. Até hoje você tem, né? A possibilidade... O juiz não abre inquérito. Eu não sou... Deixa eu botar o Cid aqui, ó. O Cid, ele chorou na delação. Vê esse trecho, vai. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, o senhor, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água? Pode. Não, tá bom. E as palavras ali não tinham sinais de crítica, nem atacar ninguém. Era um desabafo do que estava acontecendo, a minha situação toda, o que está acontecendo comigo. Era um momento, uma forma minha de expressar. Tanto que tem palavrão ali, e quem me conhece sabe que eu não falo palavrão. Né? Então, assim, quando eu falo é porque está num nível já alto de estresse. Então, é uma maneira de descarregar e soltar o que está preso ali dentro. Então, em nenhum momento houve coação da Polícia Federal, em nenhum momento eles me obrigaram a falar alguma coisa. Óbvio que eu tinha uma versão e eles me colocavam o que eles tinham na investigação. Nós temos isso, está falando isso, é isso mesmo? Eu falava, eu não me lembro, mas e isso? Aí é o questionamento do que aquele áudio que eu já mostrei para vocês, que ele detona, diz que estava tudo combinado e parará. Tem um outro trecho que o Alexandre de Moraes alerta sobre as contradições, vê? Documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares, mensagens de computadores, novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões e uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. E por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Aí tem a ordem de prisão, olha a reação. Eu tenho, no entanto, que cientificar a todos que o senhor ministro relator, Alexandre de Moraes,
nos autos da PET 11767 do Distrito Federal, decidiu e decretou a prisão preventiva do senhor Mauro César Barbosa Cid. Eu tenho em mãos a decisão assinada pelo senhor ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, os senhores vão recebê-la, vão tomar ciência do seu conteúdo, das razões que levaram o senhor ministro a decretar a cautelaridade prisional, a prisão preventiva. Eu agradeço. O número da PET, excelência, por gentileza. Eu tenho 11767. Eu tenho aqui 11767. Ou seja, aí ele iria voltar para a cadeia, né? Aí depois ele começa a falar feito papagaio. Aí falou sobre as ações de uma reunião, sobre a questão de convocação de estado de sítio. Vê comigo. Então, basicamente, sobre esse planejamento do punhal verde e amarelo, é a primeira vez que eu fui contactado para conversar sobre alguma coisa sobre esse respeito foi quando eu estava em Goiânia. Eu ia comandar o batalhão de ações de Goiânia e eu fui participar já da reunião de comando, reunião que para planejar já o ano de 2023 que ia entrar. Eram 2, 3 dias de reunião e numa dessas noites, né, quando eu tinha acabado a atividade, eu fui procurado, né, pelo de Oliveira e pelo Ferreira Lima, né, que são colegas de trabalho meu, e a data foi entre 10 e 11 de novembro, né, 9, 10 ou 11 de novembro, né, em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, se tinha uma mobilização de massa muito grande, que o exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, né, e que eles estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa. Você vai ver sobre essa questão da mobilização de massa, porque é o seguinte, o que a Procuradoria fez de diferente na questão do indiciamento da Polícia Federal é que o procurador, ele tentou colocar que o ato final, a tentativa de golpe, foi 8 de janeiro. Então, se o 8 de janeiro foi Bolsonaro que planejou, ele botou em ação o golpe. Porque é o seguinte, existe o crime tentado, mas não existe o crime imaginado. Se eu pensar, se eu botar no papel e não fizer nada, eu não estou cometendo crime, né? Você que é operador de direito, você sabe disso. E já já nós vamos ouvir nossos advogados que estão aqui na mesa, tá? Nas redes sociais, sobre a questão da pressão, o que teve de repercussão nas últimas horas foi a fala de Gilmar Mendes sobre o uso de recursos processuais para torturar o tal do colaborador, o preso, entendeu? O delator, dê o nome que você quiser. Um dos vídeos compara a fala de Gilmar Mendes com uma de Alexandre de Moraes na delação do Cid, vê? Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de diligência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração. Isso foi bater lá no Senado Federal. O líder da oposição, o Rogério Marinho, falou que o Cid, o delator, o coronel, foi ameaçado. Vê. Qual é o sistema judicial que aceita esse tipo de situação, onde claramente o delator está sendo coagido? Está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. A justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. Muito bem. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo.
porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes, achando que isso é natural. Não é. Ainda na delação, Mauro Cid, o coronel, que era o assistente de Bolsonaro, ele entregou Bolsonaro. Ele disse que a minuta do golpe, as alterações lá, quem alterou foi o próprio Bolsonaro. Vê. Ele que trouxe o documento do presidente. O Felipe Martins. Ele junto com esses juristas, fizeram um documento do presidente. Que Felipe Martins e o referido juristas levaram ao presidente no Palácio da Alvorada. Um documento. Um documento. O que tratava esse documento? Esse documento, ele tinha acho que 10, sei lá quantas páginas de considerandos, onde ele retratava basicamente as interferências do judiciário no executivo, né? E aí era um decreto que no final dava um monte de ordem, né? Começava com... Na verdade, prendia todo mundo. Prendia Alexandre de Moraes, prendia os ministros todos, prendia sempre prendendo todo mundo. Era um decreto que determinava a prisão de ministros do Supremo. Alguns ministros do Supremo, acho que do senador Rodrigo Pacheco, de todo mundo, de todos que de alguma forma atrapalharam o presidente. Aí decretava novas eleições. Aí o seguinte, o Cid, ele disse que ficou em luto profundo após perder as eleições. Vê. Depois do dia 30 de outubro, o presidente tinha pra gente certeza que ele iria ganhar as eleições, né? E a partir daí ele entrou num luto, não vou dizer depressão, mas um luto muito profundo, né? Tanto que a imunidade dele baixou, ele pegou uma erisipela que praticamente a perna dele vai ser até cair, ele perdeu quase que o osso. Então ele ficou muito mal. Então nesse período todo ele praticamente acabou com as agendas oficiais, algumas, né, que eram importantes, ou pessoas que ele chamava para conversar dentro dos interesses, que ele tinha, né? Então nesse período todo, né, nesses quase são 8 semanas, né, que eu cataloguei. Aí o Cid foi questionado se ele sabia com antecedência dos atos de 8 de janeiro. Isso aí é o mais importante aqui por conta da denúncia. Presta atenção. Presta atenção. É o mais importante por conta da denúncia do PGR, da Procuradoria-Geral da República, né? Porque, como eu disse, o procurador ele fez a ligação afirmando que a tentativa de golpe ocorreu no 8 de janeiro. Que tudo foi planejado e que aquela invasão fazia parte. Porque quando invade, aí chama as Forças Armadas. Entendeu? Seria isso. Aí vem o golpe, né? É o que diz a PGR. Sabiam da invasão? Quer dizer, foi planejado? Aí que eu digo, tem muita contradição. Dá para lá e dá para cá. Vê o que diz o Cid. As forças, o senhor, as pessoas do governo, sabiam do dia 8? Eu não digo nem das consequências do dia 8, mas sabiam que algo ia acontecer no dia 8? Não, senhor ministro. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo, os militares estavam de férias, né? Inclusive, tem uma mensagem minha trocada para minha esposa que está no inquérito, né? Que tá aquela confusão toda, né? Prendendo as pessoas, e aí os presidentes dos países, né, apoiando o presidente Lula, né, rechaçando o que aconteceu, e aí eu falo para ela, imagine se o presidente tivesse assinado alguma coisa, o caos que ia ser. Né? Então, ninguém nem sabia que o dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam todos de férias, eu já estava desligado, eu estava de férias na casa do meu irmão, né, e realmente foi uma surpresa muito grande. Eu vi alguns juristas comentando que parece que o procurador, quando ele fez a denúncia, ele não viu essa fala. Porque é o seguinte, se ele fez o nexo causal de todo o plano e culminou no 8 de janeiro com aquele quebra-quebra para chamar as Forças Armadas, como é que os militares estão de férias? E aí, o que vocês dizem? Eu acho que não existe uma denúncia baseada exclusivamente numa prova de um delator. E parece-me que é o que acontece aí.
Eu não li a denúncia, eu não tive acesso de ler São completamente. 272 páginas. Não No teve- nosso site, viu? Quem quiser, operador de direito, na manchete Eu não lá. tive ainda tempo de ler toda, mas o que a gente vê, Carlos, para o estudante de direito, para o professor que eu fui de universitário, de pós-graduação na área de legislação penal e processual penal, é exatamente o contrário. A gente parece que está voltando ao sistema inquisitório. Eu não estou falando nem do inquérito policial, é o sistema inquisitório mesmo, onde o juiz ele denuncia, ele é vítima, ele denuncia, ele julga e ele condena. Está na figura dele. Então, infelizmente, né, o que vem a reboque disso aí o que a gente está vendo aí é uma fala interessante, eu não vi qual foi o político que falou, que o que vai servir hoje para quem é de direita, amanhã vai servir para quem é de esquerda, não vai ter essa questão de coloração partidária. O direito Foi o senador não Rogério tem Marinho. coloração partidária, entendeu? E a preocupação é a falta de segurança jurídica que se vive nesse país hoje. Eu estou com o colega Lucas aqui, jovem delegado atuante, ou advogado atuante, e como é que ele fica nesse tudo? Qual a segurança jurídica que se tem? Porque as leis estão aí dizendo como é que funciona, a delação, tudo. A gente já aplicou essa legislação no passado, e não é assim que funciona. O Gilmar Mendes, quando ele falou do negócio de tortura, você acha que cabe? Porque ele está falando da época da Lava Jato. É pior. Esse caso é pior. É pior, porque na Lava Jato você teve um julgamento. Foi o procurador, inclusive, foi delegado. Ali eu li o processo. Ali eu tive a oportunidade de ler o processo. Em alguns casos ali eu li porque eu precisei fazer uma pós-graduação na área e eu li o processo. Então você teve um delegado investigando, você teve um juiz de primeira instância, você teve um julgamento de segunda instância. Então você seguiu o rito processual legal. Entendeu? E me parece, doutor Oswaldo, que há na legislação pertinente à delação premiada de que o juiz ele não poderia conduzir a delação, ele só verificaria os requisitos formais. Né? Eu vou até mostrar formais. aqui, o ex-procurador Deltan Dallagnol fala muito isso. Os requisitos são ele analisa os requisitos que foram propostos pelo Ministério Público Muito ou pelo menos delegado ameaçar. de polícia. E veja, o que a gente está falando aqui de ameaça... É porque ele foi é o promotor, seguinte, né? Você sabe que ele foi promotor de Ele justiça. foi promotor de justiça. Ele está dando de promotor também. Ele está dando de promotor ali, de delegado. A ameaça que ele fez ali não é nem só para a figura do delator. Veja, os benefícios que você alcançou para sua mulher, para o seu pai e para sua filha serão revogados caso o discurso permaneça da forma que está. O pai dele é o general Cid. Olha, eu queria, inclusive, deixar aqui claro para você sobre essa questão processual, que isso há muitos anos se bate nesse país. Por exemplo, quando houve o tal do inquérito da fake news, a própria Carmen Lúcia, ela não queria votar a favor, mas foi pressionada. A Raquel Dodge, que era procuradora, que veio desde a época de Michel Temer, ela esculhambou esse assunto. A Procuradora-Geral da República era a Dodge. Esculhambou. Que esse negócio do juiz, ele ser o juiz, ele ser o delegado, ele vai ser o promotor, ele é tudo.